Olá, pessoal! É um fato que o nosso canal tem a intenção de estudar e ajudar você a entender o mundo dos investimentos em renda variável, ou seja, investimentos em ações. No entanto, isso não significa que nós não vamos estudar e abordar conceitos da renda fixa. Aliás, penso que dentro de um portfólio bem estruturado, todo investidor deve se utilizar da renda fixa em determinados momentos. Eu, por exemplo, possuo dois tipos de investimentos feitos em renda fixa. Um para compor o meu caixa de reserva de emergência, que pode vir ser necessário por mim ou pela minha família, e também um caixa de oportunidades. Em momentos como esse, em que a bolsa aparentemente está em uma ascendência interminável, em um momento de euforia, eu reduzo muito os meus aportes, já que algumas das ações que eu acompanho deixaram de ser interessantes nesses preços. Assim, eu passo a fazer um caixa de reserva, um caixa de oportunidade em investimentos de renda fixa, e a partir do momento que a bolsa voltar a ser atrativa, essas ações que eu acompanho voltarem a ser atrativas, eu direciono esses valores que eu coloquei em reserva de oportunidade, em um caixa de oportunidade, eu direciono para as ações assim que elas voltarem a ser interessantes. No entanto, tem muitas pessoas que vão vender para vocês conceitos equivocados que vão levar vocês a acharem que vocês vão ganhar muito dinheiro em renda fixa. Saibam que a renda fixa geralmente possui a intenção de rentabilizar valores apenas para não perder da inflação ou ganhar um pouquinho acima da inflação. Geralmente, quando introduzirem a ideia para você de que é possível multiplicar por muitas vezes o seu patrimônio pela renda fixa, desconfie, porque é possível que você esteja sendo levado em erro. Um dos conceitos que foi criado pelo mercado recentemente com relação a isso é o conceito da marcação a mercado. Eu tenho certeza que já foi introduzida para você a ideia de ganhar dinheiro com marcação a mercado de renda fixa. Mas você sabia que, na verdade, não é bem assim que funciona? E que muitas das vezes você acha que está ganhando dinheiro com marcação a mercado de renda fixa, mas na verdade você está perdendo muito dinheiro e perdendo muitas oportunidades por acreditar nisso? Por exemplo, eu trouxe aqui algumas chamadas, alguns vídeos que foram feitos por influenciadores, que aliás eu não tenho nada contra eles, pessoal. Eu reconheço inclusive a importância de muitos desses influenciadores para o mercado, cada um tem a sua importância. No entanto, sempre que nós vemos essas chamadas de como lucrar pesado na renda fixa, lucrar 40% no tesouro direto, ganhando 40%, lucrar pesado, nós temos que desconfiar se é realmente possível fazer isso. É lógico que muitas das vezes são clickbaits para que o algoritmo goste do seu vídeo. Isso faz parte e nós temos que saber que se tornou, infelizmente, uma estratégia que tem que ser utilizada. No entanto, em algumas ocasiões, essa ideia ela é introduzida como se fosse uma estratégia realmente capaz de multiplicar o seu patrimônio por muitas vezes. Em um dos últimos vídeos publicados pelo Primo Rico, em seu próprio canal, ele trouxe uma tabela onde ele insere a ideia de multiplicar por 7 vezes o investimento em renda fixa nos títulos de dívida pública IPCA+, em um prazo de 5 anos, o que para muitos de vocês parece impossível até mesmo em renda variável, quanto mais em renda fixa. O que muitos desses influenciadores escondem de você é que geralmente quando os títulos de renda pública estão pagando esses valores astronômicos, eles representam o risco de se investir no país naquele momento, o que possui uma taxa de referência, que vocês já devem ter ouvido com o nome de taxa DI. A taxa DI nada mais é do que um índice de referência que representa o risco de se investir no país naquele momento. De forma que quanto mais o país se encontra arriscado, ou seja, com um risco maior, o investidor, como consequência, pede uma rentabilidade maior para colocar o dinheiro naquele país, o que não é nada mais justo. Se você está vendo um risco maior de investir naquele país, portanto você pede, olha, se eu for colocar meu dinheiro aí, eu preciso que você me ofereça uma rentabilidade maior. E é isso que representa a taxa DI. Aqui está representada pela DI futura, por este gráfico roxo. Nós vemos que desde o ano de 2022, não precisamos falar o que aconteceu em 2022, mas, enfim, o risco do país aumentou consideravelmente. Como consequência, o mercado exigiu uma remuneração maior para colocar o seu dinheiro aqui no Brasil. E é o que representa esse gráfico roxo, que é a taxa DI. A taxa DI significa que que o país começou a oferecer uma rentabilidade, um DI futuro, maior do que o razoável. Acontece que muitos se esquecem de analisar a ponta oposta, que é representado aqui nesse gráfico pelo IBOV, que aqui no Brasil representa uma taxa de referência para a renda variável. Ou seja, se de uma forma nós temos o DI futuro representando a renda fixa, por outro lado, nós temos o IBOV representando a renda variável. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter percebido uma relação diametralmente oposta entre os dois gráficos. Ou seja, quando o DI longo sobe,
o Ibovespa cai. Quando acontece o contrário e o DI longo cai, o Ibovespa sobe. E assim sucessivamente. Nós vemos uma relação muito fidedigna. Se nós puxarmos esse gráfico para o longo prazo, ela se torna ainda mais fidedigna. Porque isso daqui representa que quanto maior fica o risco de se investir naquele país, menos os investidores pretendem investir em ativos de alto risco, que são os ativos da renda variável. Consequentemente, o governo começa a aumentar a rentabilidade oferecida para os investidores que vão comprar títulos de renda pública, e isso leva, portanto, a um ciclo sem fim. Porque a rentabilidade da renda fixa aumenta, os investidores vão para a renda fixa, o risco está aumentando, a rentabilidade aumenta mais ainda, e os investidores continuam indo para a renda fixa, em prejuízo da renda variável. É por isso que há uma relação diametralmente oposta entre taxa de juros longo e a renda variável. No entanto, o que muitos deles escondem de vocês é que quando vocês fazem a compra de títulos de renda fixa em períodos extremamente apetitosos, como o que nós vivemos atualmente, com títulos públicos pagando próximo de IPCA mais 7, isso significa que a taxa do DI longo está no seu auge. Quando isso acontece, em 99,99% das vezes, como consequência, a renda variável vai estar em seu fundo. Se nós puxarmos, por exemplo, o gráfico de um passado mais recente, vocês conseguem ver isso de forma ainda mais clara. É como se nós colocássemos um espelho no meio dos dois gráficos e eles funcionassem de forma oposta. Quando um sobe, o outro desce. Quando o outro sobe, o outro desce. É uma representação muito fidedigna do que acontece entre renda variável e renda fixa hoje no país. De forma que quando eles colocam para você que se você comprar um título de renda fixa aqui no auge, a hora que esse gráfico voltar a cair, a marcação ao mercado vai fazer você ganhar dinheiro. Por quê? Você comprou, por exemplo, um título aqui em cima por R$100, e a hora que ela cair aqui no fundo, que a taxa dele cair aqui no fundo, o mesmo título que você comprou por 100, provavelmente vai estar precificado por 130. Ou seja, você consegue vender esse título no secundário com um ágio. É isso que significa marcação a mercado. A marcação a mercado daquele título que você comprou, por mais que se você comprou o IPCA mais 7, e se você carregar ele até o vencimento, você vai ganhar o IPCA mais 7. No entanto, a hora que caiu aqui, o IPCA provavelmente vai estar pagando mais 5. Ou seja, o mercado secundário vai te pagar um ágio de R$30 sobre o que você pagou para comprar, ao invés de comprar o IPCA mais 5, para comprar o seu IPCA mais 7 que já está contratado. É isso que é a marcação a mercado. No entanto, o que eles esquecem de te falar é que a hora que isso aqui acontecer, a hora que esse fundo da taxa DI acontecer, significa que os títulos de renda variável provavelmente estarão em um auge. E aí eu lembro a vocês da máxima de Charlie Munger e Buffett que eles sempre diziam nos encontros anuais da Berkshire. Quando perguntavam para o Buffett e para o Munger por que eles eram contra o giro de carteira, ou seja, a venda de certos ativos para comprar outros, eles diziam que o giro era ruim por dois motivos. Primeiro, toda vez que você gira ativos, você paga taxa para vender aquele ativo e paga taxa para comprar o outro ativo. E um outro problema ainda surge. Vamos supor que você comprou uma ação. Você passou dias, semanas analisando aquela ação, aquela empresa, e aí você compra a ação daquela empresa. Vamos supor que o preço dessa ação subiu muito. E aí você se atraiu pelo novo preço e vendeu aquela ação. Agora você tem um dinheiro na sua mão e você vai ter que fazer a análise de uma nova empresa. Você vai ter que estudar uma nova empresa. Porque pensem que o investimento, uma vez que você vende uma ação, você deve partir para o próximo investimento. Portanto, você dobrou o seu risco. Antes você havia feito um investimento, você analisou aquela empresa, você vendeu esse investimento, agora você vai ter que fazer um novo investimento. E muito provavelmente, se você vendeu essa ação com alta, significa que você tinha acertado na sua análise, porque a ação realmente era boa. Ela se precificou e você vendeu. Portanto, agora você tem que assumir o erro novamente de analisar uma nova ação. É possível que agora, esse valor que você, por exemplo, dobrou, esse valor que você dobrou acertando a ação lá no fundo, agora você vai analisar uma ação nova para comprar e você erre, e você perca todo esse valor que você fez com a ação que você acertou na sua análise lá atrás. Portanto, o giro, ele é duplamente ruim para o investidor, porque você perde na taxa e você perde por ter que fazer uma nova análise de um novo ativo para comprar. Afinal de contas, se você vende a ação, você vai fazer o que com o dinheiro que você vendeu aquela ação? Colocar no colchão não dá, colocar na poupança não dá. Se você vendeu a ação, você vai ter que colocar em outro investimento.
E é exatamente essa situação que vocês têm que entender aqui. Geralmente, quando você vender o seu título de renda fixa lá no fundo da taxa DI, significa que os títulos de renda variável vão estar em seu auge. E aí, o que você vai fazer? Provavelmente, uma ação hipotética que você poderia ter comprado por 10 aqui no fundo, aqui no auge você vai ter que pagar R$30 por essa mesma ação. De que adiantou você ganhar 20% ou 30% na marcação desse título, sendo que agora a renda variável está tudo 3 vezes mais caro? Vocês percebem que o simples fato da taxa DI reduzir para fazer o seu título ser remarcado a mercado já é motivo suficiente para o mercado aceitar pagar um preço mais alto nos títulos de renda variável. Portanto, não parece razoável e não parece inteligente pensar que os títulos de renda fixa, pela queda do DI, vão se valorizar mais do que a valorização dos títulos de renda variável. Isso seria contrassenso, iria contra a lógica. Se você investe em renda variável, se o mercado investe em renda variável, significa que ele espera uma valorização, uma vez que o ciclo econômico se inverta, ele espera uma valorização da renda variável maior do que a renda fixa. Portanto, quando colocam esses cenários hipotéticos para você, de que, olha, se o cenário otimista, aqui que eles colocam, olha, vamos supor que você comprou um IPCA mais 7, como atualmente, e aí ele cai para um IPCA mais 5, você vai ganhar 440% em 5 anos com a marcação a mercado, significa que na renda variável você ganharia muito mais do que esses 440% de renda fixa que ele trouxe para você, mas ele não vai te falar isso, porque ele quer que você gire a sua carteira. Porque uma vez que você atingir essa rentabilidade, você vai vender o seu título no secundário, provavelmente para eles, vai pagar uma taxa e vai deixar uma taxa de spread para ele. Ou seja, eles vão ganhar um valor em cima do teu título, provavelmente para levar até o vencimento, e ainda vão te vender um outro produto que vai estar muito mais caro ao final desses 5 anos, porque o ciclo econômico passou. Aquele momento de baixa do Ibov, que você poderia ter comprado ali no fundo, você deixou de comprar o Ibov para comprar o IPCA mais 7. E aí a hora que você vendeu com 20% a 30% de valorização, o Ibov já está 3 vezes mais caro. E aí muitos dizem, mas eu não invisto no Ibov, eu invisto em ativos reais, eu faço stock picking. Ok, vamos ver, portanto, qual é a relação entre os juros futuros longos e um ativo de extrema qualidade, por exemplo, o Itaú, aqui representado pelo gráfico verde. Nós vemos a existência da mesma relação. É lógico que não é uma relação tão acentuada quanto o Ibov, porque o Ibov é um índice composto por vários ativos, alguns deles muito alavancados, e o Itaú é um ativo de extrema qualidade, que ainda assim sofre em períodos onde a taxa de juros futura sobe, e o Itaú lateraliza. De forma contrária, é verdade. Quando os juros futuros caem, o Itaú sobe, bate em disparada. Portanto, nós vemos que é uma relação muito fidedigna do que acontece entre renda fixa e renda variável. Isso acontece de forma ainda mais exponencial com ativos mais arriscados, com ativos principalmente alavancados, endividados. Aqui nós temos, por exemplo, a Cosan, gráfico rosa, que representa de forma muito realista essa relação. Enquanto os juros futuros sobem, a Cosan simplesmente entra em queda livre. Enquanto os juros futuros caem, a Cosan sobe, entra numa ascendência muito forte. Mais uma vez, é como se nós colocássemos um espelho entre os dois gráficos e eles se representassem de forma oposta. Portanto, se você é um investidor que tem um apetite maior a risco e que gosta, por exemplo, de ativos mais alavancados, de ativos expostos ao varejo e expostos aos ciclos econômicos, podem abrir a taxa de juros futura longa frente aos ativos que você acompanha, que você vai ver uma relação oposta entre os ativos. De forma que, se for apresentado para você essa sedutora oportunidade de comprar ativos de renda fixa no auge e vender no fundo, saibam que, na verdade, você poderia estar ganhando muito mais comprando ativos de qualidade no fundo e carregando até o momento em que o risco do país deixar de ser tão alto. Porque essa relação é uma relação de longo prazo que é representada de forma muito fidedigna nos gráficos e na história. Isso não acontece apenas no Brasil. Isso acontece também no exterior. Inclusive, um dos motivos também que podem drenar a liquidez e a atenção dos nossos mercados são os juros
longos e futuros de outros países, como por exemplo dos Estados Unidos, que é um país que possui um risco atrelado menor e que hoje possui um juros na casa dos 4%, dos 4 aos 5%, que leva muitos investidores a enxergarem que é muito mais benéfico para eles se posicionarem em um juros de 5% de renda fixa de um país tão seguro quanto os Estados Unidos, do que assumir um risco em um ativo como a Cosan no Brasil, com uma governança duvidosa dentro de um país com um risco acima do normal. Portanto, uma vez que esses momentos apetitosos em renda fixa, tanto no Brasil quanto no exterior, deixarem de existir, há apenas um movimento possível para a renda variável, e é a reprecificação. Porque pensem que vocês não são os únicos comparando ativos. Investir, o ato de investir é o ato de comparar. Quando você possui uma cesta de produtos à sua disposição, você vai fazer uma conta de qual terá uma rentabilidade maior frente a um menor risco. E é por isso que quando as taxas de juros mundialmente deixarem de ser tão atrativas quanto estão hoje, em razão principalmente da pandemia, isso é um fato inegável. Depois da pandemia, todos os países do mundo se viram de frente a uma situação de juros mais altos. Uma vez que isso deixar de acontecer, porque os períodos históricos, eles são cíclicos, eles sempre deixam de acontecer, eles são sucedidos por períodos opostos, é provável que nós vivamos um período de ascendência nos mercados mundiais, como nós já estamos vendo uma rotação de ativos. Portanto, não caia mais nessa sedutora alegação de que é possível ganhar rios de dinheiro com marcação a mercado de renda fixa. Não que não seja possível, mas provavelmente, se nesses momentos onde a renda fixa te oferece um IPCA mais 7, é porque a renda variável está muito mais atrativa. E se você esperar comprar isso daqui para depois trocar por renda variável, você vai comprar ativos por 3 vezes o preço, 4 vezes o preço do que estão sendo precificados hoje. Portanto, parem de uma vez com essa ideia de girar ativos. Renda fixa serve para rentabilizar, fazer caixa de oportunidade, caixa de reserva de emergência. Ou então para aqueles investidores que possuem menos apetite a risco, para comprar CDBs, LCIs, LCAs. Deixem aqui o comentário se você sabia desses conceitos, dessa relação entre os juros futuros longos e a renda variável. E deixem sugestões para novos vídeos. Até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.